tudo bem? Então, hoje estamos apresentando mais um episódio do Nutrition Cast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre nutrição. E hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente abordou no nosso último episódio. Fizemos promessas. Fizemos promessas. Que estão sendo cumpridas. Exato. Hoje o episódio do Nutrition Cast vai ser de uma avaliação física interpretada ao vivo. Ao vivaço. Vamos pegar um caso, um case. Real. Um caso real. E vamos discutir hoje sobre essa avaliação. Eu sou o Rafael Martins. E eu sou o Jefferson Bittencourt. Somos nutricionistas. Estaremos aqui hoje para discorrer um pouco sobre interpretação de avaliação física. Então, você, pessoa, você, paciente, né? Tem dificuldades, dúvidas, angústias, quando você olha lá a sua avaliação porque não te explicaram direito. Ou mesmo você profissional, né? E na hora de interpretar, às vezes acha que está meio rasa, ou vem números ali que você não faz sentido, por que estão ali. Se liga que a gente vai esclarecer muita coisa aqui hoje. Exato. Tá? Jeff, a gente, no episódio passado, a gente fez o comparativo entre dobras e bioimpedância. Inclusive, se você não viu, você aí de casa não viu esse vídeo, veja aqui no nosso canal. Então, um comparativo, uma avaliação mais técnica entre bioimpedância e dobras cutâneas. Exato. Qual que normalmente você usa na sua prática? Dobras cutâneas. Dobras cutâneas. Você tem alguma preferência para alguma equação? Aí você já entrou num ponto... Outro ponto, mas normalmente, qual é a equação que você usa mais? Pollock de 7 dobras. Pollock de 7 dobras. Exato. Beleza. Vamos começar já a interpretação do caso? Vamos começar. Deixa eu só fazer uma breve introdução. Tem um ponto importante que existem, primeiro, métodos de você pegar as dobras. E aí tem alguns métodos na ciência e tem um que é mais padronizado hoje em dia, que é o método do Isaac, ou AISAC, né, que é um método de padronização internacional de aferir as dobras. Depois que a gente coleta as dobras, aí a gente escolhe a fórmula que a gente vai jogar para calcular a densidade corporal. E depois de calcular a densidade corporal, existe uma fórmula única, digamos assim, mais utilizada para a partir da densidade ser calculado o percentual de gordura. Normalmente as pessoas, o profissional, ele só coleta as dobras e o software, seja um Excel, etc., já solta o percentual. Mas é bacana ter em mente isso. Ponto importante, as dobras, né? Eu hoje, depois eu fiz o treinamento do método Isaac no nível 1 há 2 anos e meio, foi um pouquinho antes da pandemia, fiz com o nosso amigo Paulo Mendes, salve. E aí, eu também, interessante que meu TCC lá de formação na graduação foi também sobre avaliação física, né? Registro fotográfico, de métodos e tudo mais. E, enfim, é importante, muito importante, né, a gente ter um método. Mas o que você acha? Que dúvidas você teria sobre métodos de aferir as dobras? Sem entrar em fórmula ainda. Tá. Eu devo medir a dobra do meu paciente? Às vezes as pessoas chegam com uma composição, muita adiposidade. Eu devo, a partir de que momento a aferição das dobras é importante para eu colocar ela na minha clínica? Muito bom você ter perguntado isso. Primeira coisa, paciente com sobrepeso grave, né, caminhando para obesidade grau 1, grau 2, grau 3, elas não são recomendadas. Eu uso na prática clínica? Uso. Mesmo paciente com obesidade grau 1, às vezes eu uso. Às vezes não pego todas as dobras, consequentemente a gente não calcula, não chega a calcular o percentual de gordura, mas você pega ali uma tricepital, uma abdominal e uma coxa. Você já tem um parâmetro. Não para calcular percentual, mas para ter um norte, se está melhorando ou não, e lógico, aquela discussão que a gente já teve em outros episódios aqui, ninguém é obrigado a fazer nada, né? A avaliação física é sempre optativa. Ela não muda drasticamente condutas neste sentido, né? É diferente de um paciente atleta de fisiculturismo ou um praticante de atividade física que você vai fazer um ajuste fino porque ele perdeu um pouquinho de massa muscular e você vai fazer um ajuste e tal, é bem diferente. A maioria dos pacientes que a gente pega e, querendo ou não, buscam um emagrecimento ou uma hipertrofia bem evidente, onde detalhes, meio quilo a mais ou a menos, 2% a mais ou a menos, não vai mudar nada, né? Então, esse é um ponto importante. Sobre as dobras, eu ainda diria que é um ponto chave na hora de escolher o método, né?
você vai usar para pinçar, para pegar as dobras. Tem alguns no mercado, como eu falei, o mais padronizado é o Isaac, vale a pena fazer. Mas o mais importante é você sempre manter o seu método, né? E que seja um método que haja pontos fixos. Bom, o grande diferencial do Isaac, Rafa, e até uma questão mais técnica aqui, se você não quiser saber da questão técnica, pode pular o vídeo. Fica a dica. É que a grande vantagem do Isaac em termos de padronização é que ele usa pontos de referência ósseo para você pegar as dobras. Consequentemente, o osso não muda de lugar. Se não muda de lugar, é um ponto fixo. Então, isso aumenta muito a acurácia do método. Por isso que, se eu tenho Isaac, se o nosso amigo Gabriel Preto, lá na Austrália, também tem Isaac, ele pode fazer lá, eu fazer aqui do mesmo paciente, que teoricamente vai dar o mesmo resultado. É uma diferença de 0,5% para mais para menos. Ao passo que outros métodos usam, por exemplo, você vai pegar a metade da distância entre a última costela flutuante e a crista ilíaca. Fica já um pouco meio vago. Nas pessoas eutróficas é muito fácil. Um paciente com sobrepeso, obesidade, é mais complexo, né? Os pontos são meio vagos, alguns. Então isso torna o método um pouco mais uma margem de erro. E na parte técnica, tem estudos que comparam. Você pegar o ponto certo e você pegar 1 centímetro para cada lado. E dependendo da dobra, dá até 10% de diferença. Não no resultado final, mas se deu 10, pode dar 11, pode dar 9. E 1 centímetro para baixo, para um lado para o outro. Então tem alguma significância, por isso você ter um protocolo seu, que você pegou, estudou, e sempre repetir aquele protocolo. Tem algumas referências que usam umbigo como ponto de referência. Vamos imaginar que o umbigo ele muda de localização no paciente com obesidade. Às vezes vai caindo, inclusive, a pele. Então, a depender da dobra abdominal, ok, mas se for uma dobra suprailíaca fixada no umbigo, vai mudar o ponto de coleta, né? Ou então, usa a cicatriz mamilar ou mamilo como referência. A mulher emagreceu, ganhou peso, isso muda o volume do seio e muda o ponto do mamilo. E outra, na prática, não vou ficar perguntando onde está o mamilo do paciente. Então, são questões já que, às vezes, na teoria existe uma coisa, na prática a gente usa outro. Mas vamos pro nosso foco que hoje é prático. Vamos. E aí? A primeira, a gente sempre leva o parâmetro para o paciente, que a gente sempre vai tentar comparar ele com ele mesmo, certo? Então, já que a gente não tem um comparativo na nossa primeira consulta, nossa primeira avaliação, o que eu mostro para ele? O que eu justifico para ele? Ponto de partida, o que eu vou olhar? Sim, vamos lá. Então? Esse aqui é um paciente, um salve, inclusive, se ele ver esse vídeo vai saber que é ele. É um paciente, digamos assim, estrelinha, durante que ele começou comigo em dezembro de 2020, acompanhou até agora, tem consulta semana que vem, inclusive. E aí, é interessante, muito deixar muito claro, inclusive, ele é totalmente outlier. Então, ele é um paciente, eu diria, hiperresponsivo. E além de ele teve uma adesão 90% ao longo do ano todo, com viagens, com coisinhas, mas ele teve uma adesão excepcional, mudou o estilo de vida completamente, como a gente fala, mudou o estilo de vida completamente. Além disso, ele deu sorte de o corpo dele responder muito bem. Porque a gente sabe, eu posso às vezes ter uma adesão também sensacional e meu corpo não responder de forma tão drástica assim, né? Mas numa primeira avaliação, trazendo apenas, como você falou, para explicar para o paciente os pontos chaves. Primeiro, a gente tem aqui peso pela altura, né, o famoso IMC, onde, Rafa, a gente sabe, né? O IMC, para nível de medida populacional, é muito interessante. No consultório, né, onde a gente tem uma avaliação mais completa, já tem que olhar com muita cautela. Para usar outro exemplo, o Guilherme Schweitzer, ele tem sobrepeso, mas ele tem 10% de gordura. Então, assim, esse sobrepeso é sobrepeso de músculo ou sobrepeso de gordura? Então, na prática clínica tem pouca relevância. Nesse caso, então, pouca. Eu expliquei para ele que não era o mais importante, até porque a gente ia ver se o percentual de gordura estava alto. Claramente, visualmente, ele também chegou com essa queixa, então estava alto, mas esse é um ponto mais importante, já que a gente tem esse dado, né? Relação cintura-quadril é um ponto bacana. E o que é a relação cintura-quadril? Um cálculo bem simples, divisão da cintura, da medida da cintura pelo quadril. E na prática a gente usa muito, não é para ver estética, mas sim para ver, primeiro, perfil de distribuição de gordura
se é mais ginoide ou mais androide. Quer explicar? Então, a diferença entre o perfil ginoide e o perfil androide é a distribuição de adiposidade diferenciada, principalmente diferenciada entre os sexos. A distribuição ginoide, aquele formato de pera, é mais comum em mulheres, que é o acúmulo da distribuição de gordura na parte coxofemoral, glúteos, quadril principalmente, e a ginoide é a distribuição androide é a distribuição mais comum em homens. É a parte onde a maioria da gordura ela se concentra na porção central. Exato. E está muito associada a mais problemas de saúde. Exato. Né? Então esse é o ponto-chave. Existem mulheres com padrão androide, com certeza. Principalmente, por exemplo, aquelas que têm SOP, têm síndrome metabólica. A grande característica é esse acúmulo de gordura mais central, mais androide. E a gente, por que esse dado mostra isso pra gente? Porque se a cintura está quase igual à medida do quadril, vamos supor que a pessoa tem 100 centímetros de cintura e 100 de quadril, ela tem uma razão 1, e aí quer dizer que ela está com a cintura muito maior do que deveria, já que deveria ser bem menor que o quadril. Isso mostra não só a gordura externa que a gente pega nas dobras, mas também a gente consegue estimar a questão da gordura visceral. Né? Por isso os problemas de saúde e por isso esse risco metabólico que a gente vê aqui. Então aqui no Webdiet, inclusive, o Webdiet, nosso patrocinador, risco metabólico pela relação cintura-quadril, moderado, quer dizer que ele tinha um risco moderado, quer dizer que eu sempre explico com essas palavras. Fulano, quer dizer que você vai ter um infarto semana que vem? De forma alguma. Mas quer dizer que se você continuar nessa situação, daqui 5, 10 anos, você está com 2, 3, 4 vezes mais chance de ter alguma complicação metabólica, tipo diabetes, síndrome metabólica, dislipidemia, doença cardíaca, câncer, do que uma pessoa que não está em risco. Né? Então aí você vê, por ser jovem também, é um paciente de 30 anos, ele também não estava com alto risco, mas ele já estava ali moderado, né? Então já chama a atenção. Depois, a gente tem um dado também, que esse é um dado muito de hospital, né? Mas que a gente transferiu para a prática clínica, que é a circunferência muscular do braço. O paciente confunde, nossa, o braço está grande, né? Aí, calma. Né? Circunferência muscular, então vamos deixar claro. Medir o braço todo, vamos ver aqui o dele, inclusive, ó. Circunferência do braço relaxado, 39 centímetros. A gente joga numa fórmula, descontando a dobra trispital, e software já faz isso pra gente, e aí vê que no braço, dos 39 que ele tem de circunferência, 32,4 são de músculo. E a partir disso ele também traz um dado pra gente se está adequado ou não. Aí tem um percentual de adequação e tudo mais, mas isso é bom para ver manutenção ou ganho de massa muscular, e também paciente que está com pouca massa muscular, ele aparece como desnutrição aqui. Então, é um dado bacana. Depois o percentual de gordura, que normalmente é onde as pessoas focam mais, e eu acho justo, até porque por ser percentual ele já relativiza as coisas. Então, é bacana, curiosidade, Rafa. O percentual de gordura ele é calculado independente do peso. Então a gente não precisa ter o peso da pessoa, o percentual, fica a dica. A gente precisa das dobras para calcular a densidade, e aí sim já consegue calcular o percentual. A gente usa o peso depois para calcular quantos quilos vai ter de cada componente, mas o percentual independe do peso. É bem legal, porque se a pessoa foi no rodízio de pizza ontem, ela pode aparecer aqui com 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos a mais. Conta de glicogênio, água, sódio, etc. Isso muda o percentual? Muda. Muda peso de gordura. Ela está mais pesada, mas não muda o percentual. Isso é bem, bem legal. E o percentual, nós temos faixas de classificação, o software também já traz isso pra gente de acordo com faixa etária, etc. Né? E sim, para um jovem de 30 anos, você vê que está alta nível 3. Né? O objetivo em termos de saúde, e se a saúde não é estética, o objetivo de saúde para essa faixa etária, o software já traz isso pra gente também, é de 8% a 15%. Né? É a faixa de referência. Depois a gente tem, e aqui é um grande diferencial, na nossa avaliação, né, na que eu faço, eu pego dobras, perimetria e também largura óssea. Né? Então, que a gente usa um aparelho específico chamado paquímetro ósseo, e muitas pessoas não usam, eu sei que a maioria não usa. Qual que é a grande diferença? A gente tem quando você não usa, você pega só dobra, você tem uma avaliação chamada bicompartimental. Você tem lá um resultado de massa gorda e massa livre de gordura. Ponto.
Massa gorda, gordura. Você pega nas dobras, então é só gordura externa. Não tem nada a ver com gordura visceral, é só gordura externa. E a massa livre de gordura todo o restante. Engloba osso, músculo, órgãos e gordura visceral. Tá? Com a nossa avaliação, só de colocar a largura óssea, a gente já consegue calcular. Pode ver aqui. Além do peso, a massa de gordura, que é a mesma massa de gordura da bicompartimental, então não muda. Só que a gente consegue calcular a massa óssea, ele pega pela largura óssea, pela altura da pessoa e pelo sexo. A gente consegue calcular o peso residual, a massa residual. O que é a massa residual? Quer saber? Tá curioso? Quero. Conta. O que é a massa residual? São os órgãos, sangue, órgãos, etc. E a gordura no meio dos órgãos. Então a gordura visceral está aqui no meio. Mas como é que ele calcula isso? No meio dessa forma também entra a questão das fendas da cintura. Tá? É a partir daí que ele consegue ter estimativas em cima disso. Tá? E a massa magra, né? Que é a massa muscular, propriamente dita. Ponto bacana. Tem referência para massa magra? Tem referência para massa residual? Não. No software, não temos. No nosso que a gente usa, não tem. Mas tem muito aí entre a prática clínica. Então, quando eu atendo um homem de 1,86 m, ó, 1,86 m, jovem, eu já sei de prática clínica que você tem que ter 18,5, 19 kg de peso residual. Se tiver mais que isso, provavelmente está com um pouquinho de gordura visceral a mais. E vamos entender. Se eu tenho 1,73 e sou homem, você também tem 1,73 e é homem. Teoricamente, a gente tem que ter o mesmo peso, mesma massa de órgãos. Não é para ter diferença grande, é a mesma coisa. Mas eu tô lá bebendo chopp, salgadinho e tudo mais, tô com barrigão. Aí calcula e dá 3 quilos a mais. Por que eu tenho 3 quilos a mais de peso residual do que você? Os órgãos, aí entra. Essa diferença, os órgãos não mudam de peso, mas a gordura no meio deles sim. A gente faz uma extrapolação clínica aqui, de entender essa massa residual, também como a gordura visceral. Que na avaliação bicompartimental, a gente não tem essa diferenciação. Como na bicompartimental, olha aqui, tá junto massa óssea, massa magra e massa residual, tá tudo junto. Isso é massa livre de gordura. Né? Se ele ganhar 1 kg de massa muscular e perder 1 kg de peso residual, gordura visceral, vai dar a mesma massa livre de gordura. Então a gente perde essa sensibilidade. Por isso que eu acho que é muito bacana fazer largura óssea para ter esse dado mais completo. Então, uma ferição a mais, que é muito 3 rápida. medidinhas. Largura de punho, de húmero e de fêmur. Então a gente praticamente dobra a quantidade de valores, de informação que a gente tem no paciente. Principalmente para enriquecer na hora de explicar, de contextualizar. Ele, nossa, que legal, que bacana. Legal. E a massa magra, né, que também eu gosto sempre, enquanto eu estou fazendo avaliação, meus estagiários já viram isso, eu gosto de perguntar como é que era o histórico de, inclusive, salve produção. Eu gosto de perguntar como é que é o histórico de atividade física dessa pessoa na vida. E existe aqui uma forte tendência de pessoas que foram sedentárias. Nossa, passei 10 anos, comecei a fazer tem 2 anos, na faculdade toda não fiz nada. De ter um nível de massa muscular normal para baixo. Ao passo que quem tem um histórico, não, sempre fiz esporte, tô parado não tem mais adolescência e adulto jovem, sempre fiz, tende a ter uma massa muscular já média mais alta. A tendência. Aí tem genética, tem biotipo, se você perguntar, a gente conversa disso. Somatotipo, né, especialmente. Então, mais uma vez, prática clínica. 35 quilos para 1,71 m, 72 que ele tem, 71, tá um nível médio alto já. Né? Então não era um problema. Ele tinha pouca massa muscular, até porque ele tinha esse histórico. Tá? Uhum. Então a gente tem aqui, eu falei, esse é o basicão que esse paciente tem que ter. Depois a gente tem também, né, a soma de dobras, somatório de dobras, que é um dado bem bacana. Independente do percentual, de etc, etc, você tem uma noção de dobras de gordura. Então, caiu de 160 para... E a outra que não depende do peso. Então, fisiculturismo mesmo, atletas e tudo mais, nem acompanham o percentual, eles vêm somatório de dobra. Porque o peso, em termos de glicogênio e tudo mais, muda muito. Então, assim, a dobra subiu, baixou, tá, é isso que importa. Né? Que é o que vai ter resultado estético para eles, tudo. A densidade que a gente comentou, né, que já é calculada. E aqui ele traz também a soma, né, da massa livre de gordura, que na prática eu não uso, já que a gente tem mais detalhes. Depois eu passo explicando para o paciente a questão de cada dobra.
para ver principalmente o padrão de distribuição de gordura. Nesse caso, a gente vê claramente um padrão masculino. Por quê? Subescapular abdominal é onde mais tem, são as maiores dobras. Nas mulheres, qual que é o padrão mais comum? Braço e coxa. Então, pega a dobra da coxa, a gente pega a dobra tricipital aumentadas. Sempre bom lembrar, uma dobra nada, 0, 2 milímetros, 2,5, que é só a pele. Então, tudo que vem a mais disso, quando a gente pega a dobra, é o que aparece ali, 26 milímetros. Quer dizer que tinha 2 de pele mais 24 de gordura naquela região. Essa somatória que joga na fórmula, usa o palco de 7 dobras, a gente consegue estimar o percentual. E também é muito interessante acompanhar as circunferências. Né? Com qual intuito? Tórax é uma circunferência que não tende a oscilar tanto assim, porque pega a medida de peitoral, de costas, e quem principalmente está engajado em um treino de força tende a ter ganhos nessa região. E aí emagrece, mas ganha um pouquinho, então não é um parâmetro que muda tanto assim. Agora, se a pessoa está com realmente o peso bem acima, tende a diminuir, ela sente a roupa mais folgada aqui em cima. Cintura e abdômen, esses dois aqui, muito importantes para acompanhar emagrecimento, já que não sofrem tanta influência de massa muscular. Se eu ganhar 5 kg de massa muscular, não vou ganhar 5 centímetros de abdômen, vou ganhar blocões de massa muscular aqui, né? Não. Então, é bem interessante para ver isso. Quadril, entre os dois, a gente vê muito questão de acúmulo de gordura, mas também manutenção ou ganho ou perda de massa muscular. Você vê que é interessante, apesar dele ter um padrão de distribuição mais androide por ser homem, ele tinha um acúmulo quadril relativamente significativo. Né? Depois o braço relaxado, braço contraído, e eu faço em alguns pacientes, não é necessário, não é obrigatório, mas eu acho bacana. As pessoas acham que do 39 vai para 41 quando vai contrair. Sim. Vai subir só 1 centímetro, só meio. Você quer saber uma coisa interessante? Tem gente que abaixa. Já viu isso? Essa eu nunca vi. Nunca viu? Não. Eu já vi. E aí eu vou te explicar por quê. E aí também dica para você aí. Mulher, principalmente, que tem naturalmente menos massa muscular. E quando o percentual é mais alto, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, no braço nós temos bíceps e tríceps com principais componentes. E da circunferência total do braço, 60% a 70% é tríceps. Então ele é o que corresponde à maior porção de volume do braço. Quando eu estou com o braço relaxado, meu tríceps está encurtado ou esticado? Ele está encurtado. Exatamente. Ou seja, aqui ele está na sua menor medida. Se fizer força, ele contrai mais um pouquinho, mas a medida do braço está praticamente a mesma. Quando eu faço flexão, ele está esticado, ele está em extensão. Consequentemente, ele não está na sua maior medida. Bíceps, não. Aí ele está encurtado, ele está fazendo o pico, o muquizinho e tal. Só que se a pessoa tem muito pouca massa muscular, ela acaba que relaxado, ela, pelo tríceps estar contraído, e também o ponto que a gente pega relaxado é a metade da distância entre o ponto do ossinho aqui de cima e do cotovelo. Né? Pega a metade. Quando é contraído, não é o mesmo ponto. É o ponto de maior amplitude do bíceps. Então, às vezes, dá um ponto onde o tríceps não pega ali, ele está relaxado e é comum. A mulher mediu relaxado 36, mediu contraído 35,6. Caraca, tão pouco que dá menos. É relativamente comum. E vocês vão ver nesse caso, conforme a pessoa vai mudando a composição corporal, vai aumentando o delta. Então aqui deu 6 milímetros. No final, começa a dar 2 centímetros, 2,5 entre o relaxado e o contraído, porque a gordura se torna um componente muito menor e a massa muscular desenvolve, e aí você tem um delta maior nessa medida. Mostra aí comentário isso aí. Ainda tem gente que na avaliação pega medida de proximal, distal, coxa a mesma coisa, também por conta disso. Porque músculo desenvolve muito medial, gordura acumula mais homogêneo. Então, quando a pessoa está emagrecendo, a gente vê perímetro medial estável ou até subindo, proximal e distal diminuindo mais, porque é onde tem mais acúmulo de gordura e o músculo não ganha tanto assim nas extremidades. É a dica. Legal. É legal ver isso na perna. Sim, onde a pessoa começa a ver, minha perna está começando
só definir aqui, na divisão, também antebraço, o início de bíceps, a pessoa já começa a levar o ponto de atenção dela para ver evolução para essas áreas. Exato. E para fechar aqui, tem medida de coxa, que também a gente usa de braço de coxa, principalmente para correlacionar com as dobras e ver como é que está a manutenção até ganho de massa muscular. Panturrilha. E depois os perímetros ósseos, a largura óssea, na verdade, que o diâmetro ósseo que a gente pega uma vez só e depois replica. Rafa, o principal que eu vejo da primeira interpretação é isso. No caso de um paciente desse, por exemplo, eu chamei a atenção dele do peso residual que estava levemente acima, corroborando com a circunferência da cintura levemente acima, e que para ele emagrecimento não era só estética, era saúde. Ele perguntou qual que é o objetivo. O meu com ele foi chegar em 15% mínimo, que era para garantir saúde. Ele queria e eram outros 500, né? Que é a estética, que estava disposto a fazer e tudo mais. Quer falar de somatotipo? Isso. A gente viu aqui percentual de gordura, a gente viu massa muscular, e tem aquele plano de somatotipo. Você leva isso em consideração? Somatocarta o nome. A somatocarta. Sim. Porque as pessoas acham que você é ecto, sim, eu sou meso, só que na verdade não. Eles pegam várias características suas e te inserem num plano. Sim. Onde você tem características daquele, menos desse. Produção, fiquei sabendo que vai colocar uma somatocarta aqui na tela pra gente, só para exemplificar. Valeu, produção. Anota um minuto aí. Então, o que é a somatocarta? É edição. Ou eu coloco agora, é mais fácil, né? Verdade. Somatocarta. É bem interessante, Rafa. É o que forte. São medidas que a gente já tira praticamente essa avaliação física. Sim. Eu já falei, inclusive, fica aí mais uma vez pro WebDiet, tinha que ter. Mas eles não querem colocar. Ao vivo e a cores. É um cálculo tecnicamente simples. Eu entrei na monografia. Então, para entender, né? Nas avaliações de academia ou vários softwares a gente tem isso aqui bem mais fácil, né? O que é essa classificação aqui, Rafa? Ectomorfo é a pessoa que tem aquele perfil mais magro de tudo, então tanto de gordura como de massa muscular. Mesomorfo, como a própria imagem traz, é a pessoa que tem mais desenvolvimento de massa muscular. E endomorfo é a pessoa que tem mais gordura. A partir da avaliação que a gente faz, a gente poderia calcular isso aqui. Então, eles levam em consideração a massa óssea, levam em consideração a massa magra e o percentual de gordura, né? Pontos importantes. Ninguém é 100% um ou 100% outro. Sempre que você fizer, se eu fizer o seu somatotipo, vai dar aqui um componente. Você tem tanto de endomorfia, tanto de mesomorfia, tem 5 de endomorfia, tem 10 de mesomorfia e tem 1 de ectomorfia. Quer dizer que você tem muito mais massa muscular e gordura e o percentual de gordura está um pouco alto, por isso você não é ectomorfo. Então, você hoje estaria nesse contexto. E aí que entra, muda. Então, vamos entender a diferença de genótipo e fenótipo. Cara, que loucura, né? Então, genótipo é o que a nossa genética nos predispõe. Ponto. Então, assim, só que tem uma lacuna gigante aí. Eu posso ter um genótipo de ser fisiculturista. Exemplo do Phil Heath. Ele tem. Mas ele descobriu isso quando? Quando ele, por conta do basquete, começou a treinar musculação. Ele viu que ele tinha um resultado de hipertrofia muito acima da média. Ele, caramba, eu desenvolvo muito mais que a média. Tenho uma genética boa. E aí ele começou a treinar e aí ele manifestou um fenótipo. Genótipo é o que a pessoa tem de genética de base. Fenótipo é o que ela manifesta, né? É o que ela faz por onde. Eu posso ter uma genética de ser ectomorfo, magro, ter fortes tendências. E aí entra genética desde polimorfismo que aumenta apetite ou não, a pessoa fica ansiosa, comer mais ou não. Isso influencia no final das contas. Até questões de estrutura corporal, de biotipo, etc, etc. Né?
Então, eu posso ter sim a genética, mas se eu malho, como direito, faço o que for, ou se eu largo tudo, vou tocar o terror, comer loucamente e tudo mais, isso vai mudar o fenótipo. E eu posso mudar completamente aqui. Então, quando eu comecei a malhar, eu pesava 53 quilos, 1,71 m, 72. Eu era totalmente ectomorfo. Componente endomorfo e mesomorfo baixíssimo. Conforme ganhei 20 quilos de massa muscular, fui muito mais para mesomorfo. O percentual de gordura não subiu tanto, continuou com mesoectomorfo, e o endomorfo nunca foi alto porque eu nunca engordei muito. Então, isso muda. Né? Então, a somatocarta, a gente pode passar ali pelos 3 pontos. Tem até aquele ator do Batman, né? Sei. Qual que é o nome dele, tu sabe? Bailey. Ele mesmo. E assim, quem Christian Bale. Christian Bale. Que aí quem depois der uma olhada, ele já teve aqui, ele já teve aqui e ele já teve aqui. Né? Que ele tá falando, já esteve aqui. Não esteve aqui. Tá, mas ele já teve em todos esses pontos aqui por conta de filmes e tudo mais, né? Então, enfim. Esclarecido sobre a somatocarta, não é determinante. Mas essa predisposição, digamos assim, é muito mais a gente pega de histórico de vida, de complexão óssea. Que é o quê? Largura de punho, por exemplo, é utilizado para calcular a complexão óssea. E aí entra o osso, aquela história de ossos largos, né, Rafa? Quem nunca ouviu esse papo? Não, eu tenho sobrepeso, mas é porque eu tenho ossos largos. Só por curiosidade, a gente nem falou aqui do peso ósseo desse paciente, ele tem uma massa óssea de 10,4 quilos. Rafa tem quase 15 centímetros a mais que ele de altura. E deve ter 12,5 quilos de massa óssea. Então, assim, não muda drasticamente. Muda uma mulher de 1,60 m vai ter 9. É 1 quilo, 2 quilos a mais a menos. Só que, entendamos massa óssea como o osso é o cabide de músculo. Ou seja, quanto mais largo eu tenho o osso, mais eu também cabe músculo ali, eu tenho mais lugar para ancorar músculo e também eu tenho uma tendência a ter biotipo mais de ganhar gordura, etc. É difícil pegar uma pessoa magra com ossos muito largos. Biotipo existe? Lógico que existe. É o biotipo, o genótipo, mas tem o que ela manifesta. Então, enfim, só por curiosidade. Os ossos em si, eles não mudam tanto assim o peso. Né? Mas o biotipo, o que a gente faz com ele, sim. Parecido? Parecido. Vamos fazer um comparativo agora? Vamos. E aí discorrer sobre a evolução. Primeira coisa, como eu comentei, eu vou pegar essas 5 primeiras evoluções aqui, que é bem interessante. É um paciente bem outlier, ele foi bem hiperresponsivo, e até a gente estava conversando isso pré-gravação, né, Rafa? Você acha que todo mundo, você que já também atende há um bom tempo, você já viu as pessoas têm uma adesão, 2 pacientes com adesão ótima, e responderem, um responder e o outro nem tanto? Sim. E isso fica nítido e frustrante para as pessoas, principalmente, porque, poxa, eu estou fazendo aqui tudo, só que existe também uma bagagem, né? Existe uma bagagem, existe nível de intensidade de treinamento, existem outras variáveis que não ficam só restritos à dieta. E aí é legal trazer isso. E também você está construindo um padrão alimentar, um padrão corporal, um padrão fenotípico ali há quantos anos, e você quer desconstruir isso em quantos anos, sabe? E aí é legal trazer... É a borra que fica na jarra de café. A borra não lavou, tá novo, não. Sempre fica uma borrinha ali, né? Exato. E aí por quantos períodos de estresse a pessoa já passou, quantas dietas restritivas a pessoa já fez, e tudo isso acaba que dificulta a flexibilidade metabólica dela. Jogou. A flexibilidade. Tá? A gente vai gravar Fica ligado que vai ter um vídeo sobre flexibilidade metabólica aqui no canal, senão vai ficar muito longo. Então, a gente precisa ver por quantos períodos de estresse a pessoa já passou, porque essa elasticidade de estresse corporal, de dietas restritas, isso acaba que perde um pouco a responsividade da pessoa à dieta. E é muito individual também a ver com genética mesmo. Sim. Então, assim, tem estudos mesmo que eles colocam privação calórica e veem que tem pessoas que o metabolismo cai e outras não. Sim, exato. Então, e aí nesse caso ser flexível é ruim. Porque a gente não quer que caia, mas cai. E aí ela não emagrece. E aí, né? Enfim. Precisa. Exato.
Então, esse foi um paciente que eu falei, cara, primeiro, ele fez por onde? Então, eu falei com vocês, ele teve uma adesão muito, muito boa o tempo todo, ele mudou estilo de vida e tudo mais, e ele ainda deu sorte, e o corpo respondeu. Então, aí é, entre aspas, sorte. Falei, cara, você fez sua parte, mas deu sorte, o corpo responde. Porque eu tenho vários pacientes que fazem a parte e o corpo não responde nem metade disso. E não é, não vou falar que é culpa minha. Porque, a dieta é bem feita, estruturada, eu sou mesmo nutricionista, então assim, o negócio mesmo é a resposta individual, magnitude, né? E você vê que é para mais e para menos. A gente vai ver que ele é um paciente que respondeu muito, tanto para emagrecimento como para hipertrofia. Então, assim, enfim. Né? Vamos lá. Curioso, né? Questões de peso. A gente vê que no começo ele chegou a 85,100, foi para 81, teve de 3 meses, inclusive passando por Natal, Ano Novo, etc. Né? Depois, ele voltou 2 meses depois. Aqui ele teve uma perda muito grande. E que eu olhei para ele, deu problema. Eu até falei com ele, cara, acho que a gente passou do ponto. 7 quilos em 2 meses, você sabe. Muita coisa. E aí, atenção, perdas de peso muito grandes, período igual esse, num paciente que não era obeso, aí já tem uma grande chance de perder massa muscular. Aí a gente vai entender correlacional com a clínica o que aconteceu nesse período. Depois mais 2 meses, perdeu aí já pouquinho, perda de peso, porque a gente nesse momento já mudei a estratégia para evitar acontecer o que estava acontecendo. E depois ele voltou mais 3 meses e a gente já começou a espaçar, é o que eu faço muito no consultório. Primeira consulta para o retorno é mais próximo, o dele não foi porque ele fim de ano, etc. Mas depois 3 meses e agora eu vou ver agora em fevereiro, ou seja, quase 5 meses, 4 meses, né? Mas vamos lá. O que aconteceu com ele? Primeiro, dado bacana, circunferência muscular do braço. Além do peso e de ele ter adequado IMC e tudo mais, a circunferência muscular do braço dele, ela deu uma subidinha. E vamos comparar primeiro essas duas avaliações. Eu acho que é importante tirar as outras. Que é a primeira e o retorno. A gente tem características importantes que acontecem aqui, que a gente mencionou no primeiro vídeo, inclusive. Né, Rafa? Vocês voltariam lá. Fica a dica. Repara só, né? Ele teve um ganho de 0,6 de medida de circunferência muscular de braço. E a massa magra, teoricamente, aqui ficou praticamente estável. Essa questão de 200 gramas a mais, a menos, é irrelevante, né, em termos de magnitude de efeito. Mas em termos de medida até ganhou um pouquinho. Né? O que acontece muito, você também já deve ter percebido isso. Dobras cutâneas a gente também consegue, direta e indiretamente, ver como é que está o nível inflamatório desse paciente. Como é que o paciente sente que ele está inflamado? Pela rigidez da dobra. Rigidez o quê? Eu vou pegar e não vem. É aquela barriga de chope dura que você nem puxa a pele. Pode ser tanto, é uma análise conjunta. Sim. Tanto da elasticidade da pele, quanto também da dor, a sensibilidade da região, principalmente. E a gente pode ver também pela coração da dobra. Quando você bota ali a mão, tira e se demora, se existe um aprofundamento ali da região, como se fosse um sinal de cacifo, só que mais pré-clínico. Entendi. O tempo de retorno... O tempo de elasticidade... De robô. Exato. Entendi. Que aí você pega e demora um pouco mais. Mas isso também, essa última, eu colocaria como o esse é extra. Esse é extra. Então, ou seja, na prática, pessoas inflamadas, a dobra tende por conta de edema. A inflamação causa edema e dor. Isso. Então, causa edema em tecido adiposo, ou seja, acúmulo de líquido a mais no tecido adiposo, que deixa a dobra um pouco mais espessa. Ou seja, se o paciente chegou muito inflamado, o primeiro percentual de gordura dele acaba ficando superestimado. Então, provavelmente, esse paciente ele não tinha 22,3. Ele tinha, sei lá, 21 reais de gordura. 1% aí era uma inflamação a mais, né? E além disso, a questão que você falou da dor, né? A questão da elasticidade, na maioria das pessoas comporta assim, só que a gente vê que tem pessoas que mesmo magras, desinflamadas, a pele é mais grudada. Aí a questão de biotipo, genótipo e tudo mais, né? Enfim, e aqui são horas de avaliação que você vai percebendo como é que são os tipos de pessoa. Né? Mas então tem uma tendência de superestimar o percentual, não é um problema na prática, mas também tem uma tendência de subestimar a massa muscular. Uma tendência.
Né? Então, normalmente a massa muscular é comum, o paciente mesmo em emagrecimento da primeira para a segunda, ter um leve ganho de massa muscular. Mas como assim? Dieta restritiva para emagrecimento, mas ganhou? Sim, acontece, muitas vezes por cálculo, e não ganho real. Né? Ou porque começou a treinar, etc, né? Enfim. Mas nesse caso, eu acho que esse é o ponto. E a redução da inflamação também propicia. Favorece. Favorece. O que vai repercutir muito mais a médio e longo prazo. Isso. Tá aqui o comparativo. E aí, interpretação. Então, a gente falou primeiro, circunferência muscular do braço. Vejam as oscilações. 32.4, 33, 32.7, 33.6, 33.2. Isso aqui é significativo? Pouco. Talvez essa subida aqui um pouco mais, mas tirando isso aqui, bem oscilando estável, né? Bem constante. Percentual de gordura, que é o que mais importa na prática, né? Isso foi absurdo, o resultado dele, mas enfim, né? Você vê que foi bem, entre aspas, até contínuo, né? Tirando esse aqui que foi meio outlier, que foi muito discrepante, da primeira para a segunda, 2,5, da segunda para a terceira ele deu 4,4, da terceira para a quarta, 2,5, da quarta para a quinta, 2,8, então foi bem contínuo. E a gente já eu comecei a usar estratégias nutricionais com ele a partir da quarta para evitar platô. Que é o platô, é o estagnar, né? É voltar depois de 2 meses seguindo direitinho e não ter resultado nenhum, ou resultado muito pequeno. Né? Tem pessoa que espera. Não, vai seguindo. Quando estagnar, a gente vê o que faz. Com ele eu já comecei a implementar, que eu gosto muito, prática clínica, né? E tem um artigo chamado Matador, já viu? Já. Matador. Lembra o que ele fala? Não. Tá, então vamos lá. O que é esse artigo Matador, né? Ele é um artigo que ele testou emagrecimento com déficit calórico contínuo ou com déficit calórico alternado. Então, no total, eram 16 semanas de déficit calórico, ou contínuo, ou 2 semanas em déficit, 2 normal. 2 em déficit, 2 normal. 2 em déficit, 2 normal. Ele viu que, no final de 32 semanas, 16 contínuo e 16 mantendo, e 16 alternado e 16 alternado nos 2 grupos, quem fez alternado, no final do período, essa galera contínua perdeu 6 quilos e pouco de gordura, o outro perdeu 10 e pouco. Ele tinha uma perda de gordura maior, e depois que soltou todo mundo para a vida, né, vai seguir, todo mundo reganhou, só que esse que fez contínuo, o saldo final foi 1 kg a menos só de gordura, então eles já ganharam 90%. Esse ele reganhou 4 quilos, mas ainda ficou com um saldo negativo de gordura de 6 quilos a menos. Então é uma estratégia válida que eu vejo muito benefício pela adesão. Você pega semanas de restrição calórica alternadas com semanas de normal, então de fartura, que eu falo com o paciente, né? E que eu implementei com ele aqui. E além de questões de adaptação metabólica e tudo mais, que a gente tende a prevenir, né? Aquelas quedas de hormônio, a gente tende a prevenir aquela hiperfagia comum no processo de emagrecimento. Então, é bem interessante. Com ele, eu lembro de fazer, primeiro a gente fez 2 hipo para 1 normal. E depois foi trocando conforme foi mudando o foco. Então a gente implementou isso e pelo visto deu certo, tanto que foi contínuo. A gente implementou isso na quarta para quinta avaliação. O percentual caiu constantemente. Ele adequou, na quarta avaliação ele já adequou, baixou dos 15, em termos de saúde, o percentual de gordura já estava ok. A massa óssea não muda, massa muscular que é bacana. Nesse momento que a gente comentou, que ele teve maior queda de percentual, caiu 4,4, perdeu 7 quilos na balança. Quando eu vi 7 quilos na balança, ele me relatou, Gerson, tô seguindo e eu acho que eu tô seguindo até mais do que deveria. Como assim mais do que deveria? Tô comendo menos, então não tá seguindo mais. Tô comendo. E isso, já percebeu que isso é muito do ser humano, de querer acelerar o processo? Discorra sobre. Então, igual a gente falou, quando a gente tenta impor restrições avançadas, restrições que não estão, que a pessoa não está preparada para receber aquela restrição, nosso corpo ele tende a compensar. Ele tende a fazer igual a hiperfagia, tende a perde performance nos treinos, a hipoatividade mesmo no dia. Então tudo isso acaba que ele encontra esses mecanismos de defesa para evitar. Ou mesmo se o foco for muito grande, perde massa muscular. Exato. Chega a passar do ponto, né? Sim. Foi o que aconteceu com ele. Então ele estava bem focado, né? Só que passou do ponto. Ele falou,
Eu já fiz dieta restritiva em mim pra ver o que que era. E, cara, você tá ali, mas eu acho que dá pra tirar uns 100, uns 150 calorias a mais aqui, que dá pra seguir, eu vou acelerar o processo, né? Mas aí foi quando eu perdi massa muscular, meu hormônio caiu, testosterona e tudo mais. Né? Libido zerou. Foi um período crítico da vida. A gente, igual você falou que a sequência muscular do braço é uma medida que veio do hospital e a gente traz para a prática clínica. Sim. Então a sequência muscular do braço foi um dos pontos que ela baixou. Sim. A primeira vez que ela reduziu foi quando ela teve, porque dentro do hospital perder massa muscular é a última coisa que a gente quer. Exato. Então é um marcador de risco. Exato. E aí a gente viu essa redução, eu falo com pacientes que a redução na sequência muscular do braço, ela, às vezes, dependendo da ocasião, ela vai servir de um sensor se a gente está pisando demais no acelerador ou não. Exatamente. E aí, eu acho que ela pode ser usada para complementar essa perda que a gente viu da massa muscular. Você viu, ele caiu 4,6 kg de peso de gordura. Inclusive, dica para vocês nutris também. Hoje, eu com os pacientes, tem muita gente que usa aquela peça de gordura, né? Tem no consultório e tudo mais. Eu ando usando com meus pacientes o exemplo da manteiga. Sim, Jéssica. Eu ando convertendo o que eles perdem em pote de manteiga. Entendeu? Entendi. Então, olha só, quando eu virei pra ele, falei, então, fulano, olha aqui. Você perdeu 4,6 kg de gordura externa, essa aqui, ó. Isso aqui dá... Você tem noção que isso aqui dá 9 potes de manteiga de 500 gramas? Ele... 9? Ué, cada pote de 500 gramas pega 9 em pilha. Caraca, é muita coisa. Ué, é muita coisa. As pessoas perdem a dimensão. Vai falar 2 quilos de perda de peso real, de perda de gordura real. 2 quilos de gordura são 8 potes de manteiga. São 4 potes de manteiga. É coisa pra caramba. Aí ele, mas nem parece tanto assim. Cara, pega 4 potes de manteiga e derrete nessa mesa. Vai virar uma camadinha assim, que são as dobras. 10 milímetros a mais no corpo todo. Espalha. Pão. Tem vídeo do pão com manteiga derretida no corpo. Então, enfim, mensura isso. O paciente, caraca, é muito, né? Valoriza, motiva, enfim. Aí vem das estratégias de... Eu comecei a usar recente, tem poucos meses. Eu uso do saco de açúcar, de arroz. Então eu pegaria isso aqui e falo, ó, vai no mercado, bota aqui o saco de açúcar e fala, ó, isso aqui era você em... Isso eu uso muito pra quem corre, quem pedala. Pô, você tirou 2 sacos de arroz aí, né? Você tá mais leve, com esporte. Perdeu 700 gramas de massa muscular aqui, que deu o probleminha de leve, né? E o peso residual, aquilo que a gente comentou de gordura interna. Olha só que interessante. Ele não perdeu órgão. Ele não tirou nenhum órgão aqui nesse período, mas vamos pegar o histórico todo, olha lá. Começou com 20,5, foi para 19,5, foi para 17,8, foi para 17,6, foi para 16,4. Ele perdeu no total 4,1 kg de peso residual. Só que isso é de quê? Músculo não é. Gordura externa não é. Já que a gente tem isso calculado separado. O órgão não é. É gordura visceral. E a cintura, daí a gente vem... Eu comentei com ele, ó. E olha como diminuiu a medida de cintura. Ele caiu no total 13 centímetros de cintura. Abdômen. Caiu 9 centímetros de abdômen. Então, assim, faz todo sentido, né? E aqui a gente tá vendo isso na prática. Gente, a gordura residual, a gordura visceral, a gente tem, quando a gente sempre vai abstrair, a gente sempre vai deixar de forma mais lúdica que é a pessoa com o barrigão pra frente. Mas na verdade, quando a gente vai pegar uma ultrassonografia, ela tá tudo. Cinturão. Aí a pessoa, nossa, 2 quilos daqui, porque visualmente não parece que saiu 2 quilos daqui. Mas não, saiu lá de... No meio do fígado, no meio dos rins, no meio do intestino. De toda a sua circunferência. Realmente, costela pra dentro, e aí tudo. Converte em pote de manteiga de novo. O cara falou 8 potes de manteiga só no meio dos órgãos. Caraca, é bastante coisa. Então, assim, aí entra a questão de valorização mais uma vez. Curiosidade. Eu vou falar pra você me perguntar. E a mulher que toma esteroide? Como é que é o perfil de avaliação física dela? Mulher que toma esteroide, Jefferson. Como é que você faz essa ação? Então, como é que é o estereótipo da mulher anabolizada? O que acontece com ela? Anabolizada. Ela perde... A gente comentou sobre o perfil de distribuição ginoide, androide. Então, a primeira coisa que a gente vê é a perda do perfil ginoide.
Até por conta também da perda do percentual de gordura, tendem a ficar mais magras, então perde gordura no quadril, perde gordura geral e aí afina o quadril, né? O que acontece com a cintura? A cintura começa a largar. Por quê? Porque ela começa não só a ganhar mais massa muscular na região, mas a gordura subcutânea que vai começando a mudar o perfil de deslocamento da gordura. Não. Tá. Qual que é a grande característica que o hormônio masculino gera no perfil de deposição de gordura? Leva a acúmulo de gordura visceral. Exato. Esse é o ponto. Você vê, ela tá seca. Você pega a pele aqui, tá papel, fininha. Mas por que tá quadrada? Por que a cintura dela antes era 62 e foi para 65, para 67, quando tem muito hormônio envolvido? Porque tem hormônio masculino, naturalmente ela vai ter consequências também de masculinização, desde engrossar a voz, pelo, etc, crescimento de clitóris, entrada no cabelo e também gordura visceral, que é perfil de acúmulo masculino. Então a mulher começa a ter mais acúmulo de gordura visceral, então ela alarga a cintura. Nós homens não temos tanta cintura como as mulheres, não é só por questão de estrutura óssea ou muscular, óssea menos ainda, nem muscular, é por gordura visceral. Então, naturalmente, as mulheres, você vai ver o peso residual delas é bem menor. A mulher de 1,70 m e pouco é menor, naturalmente. Então, bem interessante. Fica a dica. Tá? E talvez até também pelo ganho de massa muscular, elas podem também ter uma hipertrofia de todo aquele músculo. Impacta, mas é menos. É menos. Tá. Ainda mais na musculação. Crossfit é diferente. Você vê que o perfil de biotipo do crossfiteiro é cachudo. É a caixa quadrada. Cintura larga, costas muito largas, inclusive na cintura lombar e tudo mais, né? Justamente porque tem muito mais esse perfil. Na musculação tem muito mais isolamento de músculos, que quer buscar aquela harmonia, aquele shape em V, né? V-shape. Shape inexplicável. Ombro de cebola, peitoral, como é que é? Ombro de cebola, peitoral de pombo. Enfim, vamos voltar. Aqui, falamos do peso residual, soma das duas, enfim, né? O resultado foi, perdeu 100 milímetros de dobra, praticamente. A gente vê a soma das dobras, né? Continuou com o perfil masculino, abdominal, subescapular são as maiores, né? Mas você vê que todas as outras, bem mais baixas, a gente vê em termos de medida. Imagina esse ser humano, né? Um homem que a cintura caiu tanto, o abdômen caiu tanto, quadril, olha só, 16 centímetros a menos de quadril. Né? E aí você vê que o braço relaxado, olha só, caiu 4 centímetros. E o braço contraído caiu 1,6. Lembra aquele delta que a gente conversou? Então aqui no primeiro dava 0,6 de diferença, de relaxado para contraído. No final, 3 centímetros de diferença. Então é o perfil da pessoa magra e com uma massa muscular boa. Então, percentual de gordura bem baixo, com massa muscular, começa a dar esse delta. Foi sempre aumentando. O que mais caía era o relaxado, o contraído caiu também, mas menos, em termos percentuais. Coxa, também, né, uma queda grande, mas com uma queda, a gente poderia, até queria, inclusive já procurei se literatura científica não tem, mas calcular a circunferência muscular da coxa. É a mesma coisa, só pega a dobra da coxa e circunferência da coxa, né? Já falei com o Valentim, podia colocar na habilidade. Beleza. Tem uma lista aí de tarefas. E aqui, nesse momento, Rafa, em setembro, como ele chegou num percentual bem adequado e tudo mais, a gente resolveu fazer o turnaround do mundo dos investimentos. A gente conversou com ele, a gente resolveu mudar a estratégia. Sair do emagrecimento e focar na hipertrofia. Já tinha emagrecido bastante e tudo mais. E aí que eu falei com ele, cara, você não tomou nada mesmo? Não. Tá bom. Aqui não tomou em termos de hormônio e tal. Beleza. E olha só o resultado que ele teve em 3 meses. Ganhou 6 quilos na balança. Aí vamos entender o peso. A gente também conversou na primeira negócio, no nosso vídeo aqui no YouTube. Dieta hipocalórica, restritiva, como é que tá o glicogênio muscular? De baixo. A água dentro do músculo, baixo. Comum,
fácil, então aquilo aí tá, na verdade, subestimado aquele peso. Que se ele estivesse comendo normal, ia estar pesando uns 70, na verdade. Então o peso acaba ficando enviesado um pouquinho para baixo. Começou com dieta para hipertrofia, com uma creatina, por exemplo, em 2, 3 semanas, pum! E ele falou isso, ele já fiquei até assustado. Em um mês eu subi 3 quilos, 4 quilos. Eu, cara, deu merda. Desculpa as palavras. Deu merda. Tô engordando, ficou meio assim, mas ele disse que pegava aqui, tava normal, então... Enfim, eu não, beleza. Né? E aí a gente... Enfim, ele voltou a ter sobrepeso, que é interessante. E que, por curiosidade, é o que a gente busca. Normalmente em homens que buscam resultado estético, é ter sobrepeso com percentual de gordura baixo, que mostra que ele está com sobrepeso de massa muscular. Né? A relação cintura-quadril melhorou bem. Já entrou, inclusive, no risco metabólico baixo. A diferença muscular do braço, 2,6 a mais. Provavelmente entra a mesma coisa. Aqui estava um pouco enviesado, por questão de glicogênio baixo, músculo murcho, literalmente. Botou carboidrato, foi o que a gente mais aumentou, inclusive drasticamente, né? Botou carboidrato e tudo mais, encheu e além disso, treinando forte e constante, ganhou massa muscular, né? Percentual de gordura caiu mais um pouquinho, chegou aqui aos 9%. Massa de gordura, teoricamente, ganhou 200 gramas, que não é nada. Não é nada. E totalmente, eu falei, cara, é totalmente irrelevante. Em 6 quilos que ele ganhou. Enfim, né? Massa magra, subiu 4,5. O percentual baixou, porque é um percentual. Então, se aumentar a massa muscular, a gordura vai se distribuir. Também pode diminuir com o ganho de massa muscular. Foi o que aconteceu. E com o ganho de gordura. Ele ganhou gordura, só que ele ganhou muito mais massa muscular. Né? Proporcionalmente. E aí, detalhe, ele também ganhou o peso residual aqui. E eu falo, Gerson, então ele ganhou músculo e também ganhou gordura visceral? Aí que tá um viés. O peso residual ele também sobe junto com a massa muscular. Por questões de fórmula. Então, assim, quanto mais massa muscular tem, por questões de fórmula, vai ter um peso residual um pouco maior. Mas como é que eu vou distinguir isso, então? Vendo a gordura. Então, assim, ele não ganhou gordura de forma significativa. Então, externa, pegando na dobra. Então, como é que eu vou falar? Eu vou especular que ele ganhou 1,5 kg de gordura visceral. Faz sentido. Não faz sentido. Da mesma forma que se ele está perdendo gordura e mantendo massa muscular, não vou falar que o residual caiu porque a muscular baixou. Não. Né? Então, a residual a gente tem que sempre levar o que está acontecendo. A gordura caiu, residual caiu, então é de gordura, não é residual de músculo. Agora não, o músculo subiu, e subiu aqui residual, a gordura está estável, até caiu, tá tudo certo. É questões de fórmula. Então, não me preocupo mudar um pouco aqui. Até porque a gente depois vê a cintura e abdômen ficarem estáveis. Sempre fazer a avaliação completa. Não ficar preso só nas dobras, né, nessa interpretação. Então, assim, foi bem absurdo. Falei com ele. Enfim. Inclusive, a soma de dobra dele caiu. Mas como é que o peso de gordura subiu? Porque o peso dele subiu muito. Mas é por isso que o percentual caiu. Porque a soma de dobra caiu ainda. Mesmo, eu falei, caiu. Cara, que absurdo. Enfim, né? Dobras aqui, ó. Então, você vê, abdominal caiu, subescapular manteve, enfim. Coxa caiu, tal. E aí, medidas. Né? Tórax subiu 1,5 cm, cintura estável, quadril ganhou 3. Coxa de gordura? Não, nenhuma dobra subiu. Então, assim, é massa muscular em glúteo, tá treinando perna e tudo mais, normal. Né? Abdômen, subiu 2. E aqui é um grande ponto. Também interpretação, fica a dica, quando já a interpretação de quem está buscando hipertrofia. Né? Subiu 2 centímetros de abdômen. Abdômen, circunferência que a gente pega na linha do umbigo. Mas a dobra abdominal, além de não subir, caiu. E outra dobra que a gente pega nessa linha é a suprailíaca. Estável. Uma leve queda. O que aconteceu? Comendo mais, dieta hipercalórica, como é que fica a barriga? Levemente mais distendida. Então, assim, zero preocupação. Então, mais uma vez, interpretação completa. Ver circunferência, ver dobra, ver pesos, né? A maioria das vezes elas vão andar juntas, né? Maioria. E aí é interessante trazer sempre esse olhar conjunto de pegar uma circunferência
Pegar uma dobra, que circunferência que eu meço naquela linha, naquela altura, e fazer variar. Faz sentido? Exato. E aí você vai... Ainda mais, Rafa, eu diria cintura e abdômen, porque aqui a gente tá falando de cavidade oca. Então aqui, gases, distensão, qualquer coisa desse tipo, muda muito a circunferência. É diferente de braço, é diferente de coxa. E aí não tem o que oscilar ali, é gordura e músculo. E água dentro do músculo. Aqui não, se eu estufar a barriga, aumenta 3, 4 centímetros. Então, conteúdo de fezes, tudo isso muda, né? No caso dele, por isso que eu falei. Não me preocupa nem um pouco esse ganho de dicções do abdômen, porque não foi de gordura. Pegou a dobra, tá menor. A dobra, tá pegando a gordura. Então, braço relaxado subiu 2,5. Braço contraído subiu 2,5. Coxa subiu 3,5. Então, assim, absurdamente bom, né? E aí, quero até ver como é que ele tá agora, mas foi realmente... uma diferença muito grande, paciente que foi hiper responsivo, eu diria. Eu falei pra ele, eu acho que eu nunca tive um paciente que respondeu tão bem assim, porque ele mudou e ele teve constância. Mesmo com viagem, ele teve viagem aqui no meio, mas ele mudou completamente o estilo de vida. Então você comparar ele, né, no início e agora, muito além de peso na balança, né, de 10 quilos a menos, 11 quilos a menos, imagina isso aqui, né, de 22% para 9%. De uma massa muscular com 3 quilos a mais, de 15 quilos a menos de gordura total, praticamente. Então, assim, visualmente era um jovem sedentário acima do peso e que agora é atlético. Em um ano mudou drasticamente. Que fechou, curiosidade, ó, foi um dia de diferença. Foi, cara, em relação a um dia. Foi um dia para completar um ano, da primeira para a última. Enfim, então, como eu falei, o objetivo aqui de forma alguma é ficar valorizando o meu trabalho, é fazer a interpretação disso aqui. 99% dos meus pacientes são resultados muito mais discretos, muito mais normais, mas eu trouxe aqui que vai ficar muito mais fácil da gente visualizar. Pessoas acham que no consultório do outro, na prática do outro, eles têm resultados muito diferentes dos meus. Muitos... que magia que ele faz? O que será que acontece? Ele sabe o que eu não sei, só que a gente viu aqui que isso aqui é muito... A gente acha que as outras pessoas têm resultados assim, só que não é bem assim. São pessoas que têm esse caráter mais hiperresponsível e que provavelmente vai ser um tipo de adesão... Mindset, vai ser a importância que a pessoa dá, não é só você, profissional. Você vai saber guiar por que tá dando certo e por que tá dando errado. E levar isso pra pessoa pegar que quem vai desempenhar aquilo lá é ela. Rafa, ele falava frases assim pra mim muito marcantes. Ele, Jeff, pra mim nem é dieta mais, velho. Eu faço, é meu estilo de vida, eu faço e, cara, nem me preocupo, eu faço felizão, monto lá minhas marmitas e tal, e como, e levo. E, assim, isso espontâneo. Cara, massa, até arrepio. Pô, é isso. Show. Aí eu falei pra ele, cara, e assim, curiosidade... A gente entrou com creatina nesse último período. Tirando isso, ele não tomou nada. De termogênico, de manipular, de nada. Nada. E ele sempre me questionava. Ele, e agora? Será que vai me passar alguma coisa? Não. Pô, respondeu pra caramba, sem nada. Nada. Então, eu ainda falei pra ele, cara, é constância. Em dezembro de 2020, ele era sedentário, ele estava bebendo, estava meio depressivo, dormia mal. E a gente foi, cada consulta, o foco nessa foi a alimentação e o sono. Vamos regular, que é importante, fome, metabolismo. Outro, constância de treino. Hoje ele treina 2 vezes por dia, até mais do que precisa. Né? Mas gostou, tá fazendo por conta própria, não é porque eu estimulo, não é porque eu fico botando pilha. Inclusive... ele me questionou, ele, cara, e o que você acha de competir, fisiculturismo, palco? Digo, é da tua cabeça, velho, mas eu não te estimulo, não vou ficar criando demanda, não vou ficar... Eu falei com ele, inclusive você tá ótimo, então, pra mim não precisa fazer mais nada, é só manter. Se você quiser a mais, é por você. E sempre também, desde o começo, trabalhando aquilo, fazer os luxos. Fazer os luxos, 1, 2 por semana, e ele fez isso também o tempo todo. Nunca cortou totalmente para ter mais resultado, nada do tipo. Né? Então ele teve uma adesão sem estresse, sem perrengue, saindo de vez em quando para beber, contando um colega, né? Bem menos do que o habitual, do que ele estava antes, que era só isso. Mas enfim, é isso. Rafa, tá bom, legal, né?
Tá. Legal. Acho que deu para enriquecer. Deu. Muito legal. Show. Mesmo. Sem mistérios. Pessoal, fica a dica. Então, compartilha esse conteúdo com nutricionista, dono de nutrição, que você acha que pode agregar em termos de interpretação de avaliação física. Segue o nosso canal aqui. Vê o nosso outro vídeo. A gente falou sobre comparação de bioimpedância e dobras cutâneas. E muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu, produção. Valeu. Oh.